A madrasta forçou sua enteada a se casar com um morador de rua, achando que estava arruinando sua vida. Mas, sem saber, essa decisão mudaria o destino dela para sempre. Pedro tinha 28 anos, mas sua vida parecia ter parado em algum lugar muito antes disso. Morar nas ruas não era uma escolha, e cada dia era uma luta diferente. Desde o momento em que acordava, com o frio da madrugada ainda colado na pele, até o instante em que fechava os olhos à noite, o peso da fome, da solidão e do desespero o acompanhava como uma sombra. Para alguém que já teve uma vida normal, ou pelo menos achava que teve, viver assim era um tipo de inferno constante. Ele não lembrava ao certo quando tudo desmoronou. Sua memória sobre o passado era como um quebra-cabeça faltando peças. Às vezes, ele se via tentando lembrar quem era antes das ruas, mas não durava muito. As preocupações do presente logo o traziam de volta. Onde conseguiria comida naquele dia? Onde poderia dormir sem ser expulso? Esses pensamentos nunca o deixavam em paz. Os dias de Pedro eram uma repetição constante. Ele andava sem rumo pela cidade, observando as pessoas apressadas, tão distantes de sua realidade. Algumas passavam por ele como se ele fosse invisível. Outras, quando olhavam, o faziam com um misto de desprezo e pena, sentimentos que ele conhecia bem. Pedro já havia aprendido a ignorar esses olhares. No começo, eles machucavam. Agora, eram apenas parte de um cotidiano que ele havia aceitado, mesmo sem querer. A fome era uma companhia diária. O estômago roncava sem aviso, e Pedro sentia o vazio corroendo por dentro. Nos primeiros meses ele implorava por ajuda. Pedia moedas, comida, qualquer coisa que pudesse aliviar a dor. Mas, com o tempo, percebeu que isso também o machucava. As pessoas o olhavam com desprezo, como se ele fosse um incômodo, uma lembrança de algo que preferiam não ver. Ele parou de pedir. Começou a vasculhar lixeiras, esperando encontrar algo que ainda estivesse em condições de ser comido. Às vezes tinha sorte. Às vezes não. À noite, Pedro precisava encontrar um lugar para dormir. Mas, na cidade, não era fácil. Havia outros como ele, e todos brigavam por um canto de calçada ou por algum abrigo mais protegido. O medo de ser roubado o acompanhava. Ele já havia perdido suas poucas posses várias vezes. Um cobertor que encontrou certo dia foi roubado na mesma semana. Um tênis que conseguiu de doação desapareceu enquanto dormia. Era assim que a vida funcionava na rua, nada era certo, tudo podia ser perdido de uma hora para outra. E havia o frio. Esse era implacável. Durante o inverno, as noites eram longas e congelantes. Pedro se encolhia embaixo de pontes, tentando bloquear o vento, mas nem sempre funcionava. Ele acordava tremendo, os ossos parecendo congelar por dentro. Às vezes, ele se perguntava quanto tempo mais seu corpo aguentaria. Será que um dia ele simplesmente não acordaria mais? Mas, no fundo, ele sabia que ainda havia algo nele que queria lutar, mesmo que ele não soubesse o porquê. Pedro também não tinha ninguém. Era como se o mundo tivesse virado as costas para ele. Havia pessoas nas ruas que criavam laços, pequenos grupos que se apoiavam para sobreviver. Mas Pedro preferia a solidão. Ele já havia confiado nas pessoas antes, e isso só o levou a mais dor. Estar sozinho era mais seguro. Ninguém para machucá-lo, ninguém para atrair sua confiança. Só ele, suas memórias distantes e o concreto frio da cidade. Nos momentos de maior fraqueza, Pedro se perguntava como sua vida tinha chegado àquele ponto. Ele pensava em sua família, se é que ainda tinha uma. Será que alguém o procurava? Será que alguém se importava? Mas essas perguntas nunca tinham respostas, e ele aprendeu a não gastar muito tempo com elas. O que importava era o presente, o agora. Sobreviver mais um dia. Esse era seu único objetivo. Às vezes, Pedro via as famílias caminhando juntas pela cidade. Pais e filhos, casais de mãos dadas, amigos rindo e conversando. Ele se pegava observando essas cenas, se perguntando como era viver assim, com alguém ao lado, com um lar para voltar.
Ele havia esquecido como era sentir isso. Para ele, a vida era só sobreviver, nada além disso. Em dias de chuva, tudo ficava ainda pior. As calçadas escorregadias, as roupas encharcadas e a sensação constante de frio invadiam cada parte de seu corpo. Nesses dias, Pedro se enfiava em algum canto coberto, mas a umidade sempre o encontrava. As pessoas pareciam ainda mais distantes em dias assim, apressadas para fugir da chuva, sem tempo para notar um homem encostado na parede, com o olhar perdido. Certo dia, Pedro se sentou em frente a uma padaria. O cheiro de pão fresco invadia o ar, e seu estômago roncava como nunca. Ele não sabia o que o havia levado até ali, mas algo fez ficar. Talvez fosse a esperança, uma pequena faísca que ele nem sabia que ainda tinha dentro de si. As pessoas passavam por ele, como sempre. Algumas o olhavam rapidamente, outras nem isso. Ele tentou não se concentrar no cheiro da comida, mas era difícil. Foi então que algo inesperado aconteceu. Uma jovem mulher saiu da padaria. Ela tinha um semblante tranquilo, e seus olhos pareciam diferentes dos outros que Pedro estava acostumado a ver. Ela parou por um momento, o observando. Pedro baixou a cabeça, esperando o olhar de desprezo que viria a seguir, mas isso não aconteceu. Em vez disso, a jovem se aproximou. Ela carregava um saco de papel cheio de pães frescos e doces. Sem dizer nada, ela se ajoelhou ao lado de Pedro e estendeu o saco para ele. Pedro, surpreso, olhou para ela, sem saber o que fazer. Há muito tempo ele não via um gesto assim, tão simples, mas tão poderoso. Seus olhos encheram-se de lágrimas antes mesmo que ele pudesse agradecer. Pode pegar, disse ela, com um sorriso gentil. Não se preocupe, eu comprei para você. Pedro pegou o saco com mãos trêmulas. Sentia-se incrivelmente grato, mas também perdido. Ele não sabia como reagir a tanta bondade. Por um instante, sua vida parou, e ele sentiu algo que há muito tempo não sentia, esperança. Essa foi a primeira vez em muito tempo que Pedro acreditou que talvez as coisas pudessem mudar. Helena era uma mulher de presença forte e olhar frio. Ela controlava tudo e todos ao seu redor. Desde que havia se casado com o pai de Isabel e Beatriz, ela tomou o comando da casa. Depois da morte do marido, seu poder ficou ainda maior. Não havia quem ousasse questionar suas decisões, muito menos Isabel, que, apesar de ser jovem e determinada, sabia que lutar contra Helena era como bater de frente com uma parede de concreto. Helena desprezava a bondade. Para ela, ser generoso era um sinal de fraqueza. Isabel, com seu coração mole e sempre disposta a ajudar os outros, era o exemplo perfeito disso. Cada vez que Isabel fazia algo para ajudar alguém, Helena torcia o nariz, mas não dizia nada. Pelo menos, não na frente dos outros. Mas, por dentro, ela sentia um nojo profundo pela enteada. Em sua mente, Isabel precisava aprender uma lição. E, quando ela ajudou Pedro, aquele mendigo sujo da rua, a fúria de Helena atingiu um novo nível. Ela observou tudo de longe, sem que Isabel percebesse. Viu quando a jovem comprou a comida, ofereceu a Pedro e se afastou, como se aquilo fosse um simples ato de gentileza. Helena não conseguia entender como alguém poderia desperdiçar seu tempo e dinheiro com um completo estranho, ainda mais um homem que não tinha nada para oferecer em troca. Para Helena, o mundo era simples, ou você tinha poder, ou era pisoteado. E Isabel, com seu jeito puro, era a própria imagem do que Helena mais desprezava. Naquela noite, Helena ficou sozinha em seu quarto, pensando em como poderia punir Isabel. Ela já tinha humilhado a jovem antes, mas dessa vez precisava ser algo maior, algo que deixasse uma marca. Isabel precisava entender de uma vez por todas que pessoas como Pedro não mereciam sua compaixão. Mas como fazer isso? Foi então que um plano cruel começou a se formar em sua mente. Helena era inteligente e sabia que, se quisesse punir Isabel, tinha que fazer de um jeito que parecesse uma decisão justa, que ninguém pudesse questionar. Ela não podia simplesmente gritar ou bater na enteada, e isso seria baixo demais até para seus padrões. Não, ela precisava de algo mais elaborado, mais humilhante.
Depois de horas pensando, Helena decidiu que iria forçar Pedro e Isabel a se casarem. A ideia veio como um raio. Um casamento entre um mendigo e uma jovem de família rica seria o castigo perfeito. Isabel odiaria a situação, e Pedro, com certeza, aceitaria qualquer coisa que o tirasse da vida nas ruas. Seria fácil manipulá-lo com promessas de dinheiro e estabilidade. O plano era simples: Helena ofereceria a Pedro uma vida confortável, longe das ruas, se ele concordasse em se casar com Isabel. O casamento, é claro, não seria por amor. Helena sabia disso. Mas a ideia não era criar um vínculo entre os dois, e sim destruir o que restava da confiança e da vontade de Isabel. Para Helena, o simples fato de ver Isabel forçada a viver ao lado de alguém que ela não escolheu seria uma punição suficiente. E, ao mesmo tempo, Pedro teria o que queria: comida, uma casa e roupas limpas. Era uma situação perfeita na mente de Helena. Ela teria controle sobre ambos. No entanto, ela sabia que Isabel não aceitaria o casamento facilmente. A enteada era teimosa, e Helena estava preparada para isso. Então, para garantir que Isabel concordasse, Helena usaria a maior fraqueza da jovem, sua irmã, Beatriz. Beatriz, que havia ficado com paralisia cerebral depois de um acidente na infância, era tudo para Isabel. Ela fazia de tudo para cuidar da irmã e garantir que ela estivesse protegida. Helena sabia que, se ameaçasse Beatriz, Isabel não teria escolha. E foi exatamente o que ela fez. Na manhã seguinte, Helena chamou Isabel para uma conversa. Isabel já estava acostumada com o jeito frio da madrasta, mas naquele dia havia algo diferente em seu olhar. Helena foi direta ao ponto: Pedro, o homem que Isabel ajudou, agora faria parte da vida delas. Ele se casaria com Isabel, e nada mudaria isso. Você se casará com ele, Helena disse, sem rodeios. E isso será bom para todos nós. Isabel, chocada, recusou imediatamente. Ela não podia acreditar no que estava ouvindo. Como sua madrasta podia sugerir algo tão absurdo? Casar com um homem que ela mal conhecia, alguém que vivia nas ruas? A ideia era insana, e Isabel deixou isso bem claro. Mas, para sua surpresa, Helena não se alterou. Ela apenas sorriu de um jeito cruel, como se já estivesse esperando essa reação. Se você não fizer isso, sua irmã vai pagar o preço, Helena disse, com uma calma assustadora. Não se esqueça de que ela está sob meus cuidados. Eu poderia fazer a vida dela muito mais difícil, Isabel. Você não quer que isso aconteça, quer? Aquelas palavras atingiram Isabel como uma facada. Helena estava ameaçando Beatriz, a pessoa mais inocente e indefesa que Isabel conhecia. Beatriz dependia de todos para viver, e Isabel sempre fez de tudo para garantir que a irmã tivesse o melhor cuidado possível. A simples ideia de que Helena poderia machucá-la era insuportável. E o pior de tudo, Isabel sabia que Helena era capaz disso. Você não faria isso, Isabel disse, quase sem voz, mas Helena apenas riu. Você não me conhece tão bem quanto pensa, querida. Foi nesse momento que Isabel entendeu que não tinha escolha. Ela estava presa. Ou aceitava o casamento com Pedro, ou Beatriz sofreria. Não importava o quanto ela quisesse lutar, Helena tinha o controle. E, pela primeira vez em muito tempo, Isabel se sentiu completamente impotente. Naquele dia, enquanto Pedro ainda vagava pelas ruas, sem ideia do que estava acontecendo, sua vida já estava sendo moldada por um plano perverso. Ele não sabia, mas estava prestes a ser arrastado para um jogo de poder e vingança que poderia mudar sua vida para sempre. Helena sempre foi uma mulher que sabia o que queria. Desde muito jovem, ela aprendeu a manipular situações e pessoas para conseguir o que desejava. Para ela, a vida era um jogo, e o objetivo era simples: poder e controle. Ela não se importava com quem precisaria destruir no caminho. Se tivesse que passar por cima de alguém, que fosse. E foi exatamente o que ela fez para alcançar a posição em que estava. Tudo começou anos atrás, quando Helena conheceu Marcos, o pai de Isabel e Beatriz. Naquela época, ela já era uma mulher ambiciosa e viu em Marcos a oportunidade perfeita.
Ele era um homem rico, influente, e tinha o que Helena mais desejava, uma vida de luxo e status. E assim, ela decidiu que o conquistaria. Marcos era viúvo, e suas duas filhas ainda eram pequenas quando Helena entrou em suas vidas. No início, ela foi atenciosa, carinhosa até. Fingiu ser a figura materna que as meninas tanto precisavam após a perda da mãe. Era um teatro, claro, mas ninguém suspeitava. Marcos, um homem que havia ficado fragilizado pela morte da esposa, se deixou levar pela presença de Helena. Ela era bonita, inteligente e parecia saber exatamente o que dizer para confortá-lo. O casamento aconteceu rápido. Para Helena, foi como ganhar na loteria. Ela agora tinha acesso a tudo o que sempre sonhou, uma mansão, viagens luxuosas e, principalmente, o controle sobre a fortuna de Marcos. Mas havia um detalhe que a incomodava. Embora estivesse casada com Marcos, ela ainda não tinha poder absoluto. Marcos era quem controlava as finanças, quem tomava as decisões. E, pior ainda, ele deixaria tudo para suas filhas quando morresse. Isso não fazia parte dos planos de Helena. Ela precisava fazer algo a respeito. Foi durante uma viagem para uma ilha paradisíaca que Helena decidiu que era hora de agir. Marcos sempre gostou de viajar, e aquele passeio parecia a oportunidade perfeita. O cenário era idílico, praias de areia branca, águas cristalinas e dias tranquilos. Mas Helena tinha outros planos. Ela havia pesquisado durante semanas antes da viagem. Encontrou um medicamento que, em doses controladas, causava sonolência e confusão, especialmente quando combinado com álcool. Parecia a solução perfeita. Naquela tarde, enquanto estavam na praia, Helena preparou um drink para Marcos, disfarçando o gosto do remédio com o sabor doce da bebida. Marcos, despreocupado, aceitou o drink sem suspeitar de nada. Enquanto ele tomava goles grandes e conversava com Helena sobre o futuro das meninas, ela mantinha seu sorriso falso, esperando o momento certo. Alguns minutos se passaram e Helena percebeu que Marcos começou a ficar estranho. Ele estava mais lento, piscava demais e parecia ter dificuldade para se concentrar. Era o sinal de que o remédio estava fazendo efeito. Acho que vou dar um mergulho, disse ele, levantando-se com dificuldade. Helena apenas acenou com a cabeça, observando cada movimento dele. Marcos entrou na água, nadando devagar. Helena se levantou e o seguiu até a beira do mar, observando-o se afastar. Quando ele estava longe o suficiente, ela entrou na água também. Seu coração estava batendo rápido, mas ela sabia que não podia hesitar. Marcos, já sentindo o efeito completo do remédio, começou a se sentir tonto. Ele tentou se virar na água, voltar para a areia, mas seu corpo não respondia como deveria. Foi então que ele olhou para Helena, desesperado. Ele estendeu a mão, tentando agarrar-se a ela, buscando ajuda. Mas Helena apenas sorriu friamente. Em vez de ajudá-lo, ela o empurrou. Um empurrão leve, o suficiente para desequilibrá-lo ainda mais. Marcos afundou por um momento, e quando voltou à superfície, estava ainda mais confuso. Ele tentou lutar contra a água, mas seus movimentos eram descoordenados. A última coisa que ele viu foi o olhar de Helena, parado, sem qualquer traço de emoção. Horas depois, Helena voltou à casa de praia, fingindo estar em pânico. Ela ligou para as autoridades, dizendo que havia perdido o marido, que ele entrou na água e não voltou. Foram feitas buscas, mas o corpo de Marcos só foi encontrado no dia seguinte, já sem vida. A causa da morte foi registrada como afogamento acidental. Ninguém questionou Helena, que interpretou o papel de viúva enlutada com perfeição. Com Marcos fora do caminho, Helena finalmente tinha o controle que sempre desejou. As filhas dele, Isabel e Beatriz, eram apenas um detalhe incômodo. Beatriz, a mais nova, era uma criança na época, e Isabel, ainda uma adolescente, estava devastada pela perda do pai. Isso facilitou as coisas para Helena, que rapidamente assumiu o comando de tudo. Mas havia um problema. Beatriz, mesmo sendo uma criança, parecia ver além da fachada de Helena. Ela não confiava na madrasta, e isso incomodava Helena profundamente.
Beatriz estava sempre por perto, observando, e Helena sabia que, se não fizesse algo, a menina poderia, um dia, colocar em risco tudo o que ela havia conquistado. Foi então que aconteceu o acidente. Beatriz estava brincando na escada da mansão quando, de repente, caiu. Foi uma queda feia, e a menina foi levada às pressas para o hospital. O diagnóstico foi devastador. Beatriz havia sofrido danos cerebrais graves e ficaria paralisada pelo resto da vida. Helena, mais uma vez, conseguiu se safar. Ninguém suspeitou que a queda não foi um acidente. Na verdade, foi Helena quem empurrou a menina, de forma discreta, quando teve a oportunidade. Tudo aconteceu tão rápido que ninguém viu. E, mais uma vez, Helena saiu ilesa. Agora, com Beatriz incapacitada e Isabel emocionalmente fragilizada, Helena tinha o controle absoluto. O tempo passou, e o segredo do acidente de Beatriz permaneceu enterrado. Ninguém nunca questionou Helena, e ela continuou a viver como a matriarca da família, manipulando tudo e todos ao seu redor. Para o mundo, ela era uma viúva dedicada que cuidava das enteadas. Mas, por dentro, Helena sabia que, a qualquer momento, seu passado sombrio poderia voltar para assombrá-la. E, apesar de seu comportamento frio e calculista, essa possibilidade a atormentava todos os dias. O passado de Helena era um labirinto de mentiras e traições. Ela não era apenas uma madrasta fria e calculista, por trás de seu rosto aparentemente inofensivo, escondia segredos que, se revelados, destruiriam toda a reputação que ela havia construído. Helena tinha uma habilidade perigosa, sabia manipular as pessoas ao seu redor com maestria. Esse dom sinistro não começou com Marcos, o pai de Isabel e Beatriz, mas muito antes, com outro homem que não fazia ideia de quem Helena realmente era. Antes de Marcos, houve Roberto Martins, o primeiro marido de Helena. Um homem generoso e bem-sucedido, com uma fortuna substancial e uma posição de prestígio. Quando Helena o conheceu, viu a oportunidade perfeita de garantir o que tanto desejava, dinheiro e poder. Assim como faria mais tarde com Marcos, ela se apresentou como a esposa ideal, atenciosa e charmosa, sempre disposta a apoiar Roberto. Ele, sem suspeitar de nada, entregou-se completamente à relação. Nos primeiros anos de casamento, tudo parecia perfeito. Helena sabia exatamente como ganhar a confiança de Roberto, a ponto de controlá-lo totalmente. Mas, para Helena, conquistar a confiança e o coração de Roberto era apenas o começo. Ela não queria dividir a fortuna que ele possuía, e isso incluía eliminar qualquer ameaça que pudesse surgir no caminho. Roberto tinha um filho, Lúcio, fruto de seu primeiro casamento com sua falecida esposa, um menino doce e amado pelo pai. Para Helena, porém, Lúcio era um problema a ser resolvido, e, com o tempo, começou a criar um abismo entre pai e filho. Ela o afastava discretamente, fazendo Roberto acreditar que o comportamento do menino estava se tornando cada vez mais rebelde e problemático. Assim, Helena consolidava sua posição enquanto enfraquecia a relação entre Roberto e o filho. Porém, afastar Lúcio não era suficiente para os planos ambiciosos de Helena. Ela sabia que, para garantir a fortuna de Roberto, algo mais definitivo precisava acontecer. Roberto precisava ser eliminado, mas de forma que ninguém desconfiasse de seu envolvimento. Foi então que Helena começou a orquestrar um plano meticuloso, forjar um assalto que culminaria na morte de Roberto. Helena esperou o momento certo para colocar seu plano em ação. Uma noite, quando sabia que Roberto estaria sozinho em casa, Helena deu início ao golpe final. Ela contratou 2 homens para realizar o assalto e garantiu que tudo fosse feito com precisão. Esses homens não sabiam das verdadeiras intenções de Helena. Para eles, era apenas um roubo normal, e Roberto seria deixado inconsciente para que não oferecesse resistência. Porém, Helena havia dado instruções secretas. Roberto não deveria sobreviver. Na noite do crime, Helena estava em um evento social, criando um álibi perfeito, enquanto os homens invadiam a casa de Roberto. Ele estava em seu escritório, concentrado em alguns documentos, quando ouviu os passos. Antes que pudesse reagir, os assaltantes o cercaram, e o caos se instalou. Roberto tentou lutar, mas foi brutalmente atingido. Em poucos minutos, ele estava no chão, gravemente ferido.
Os assaltantes, seguindo as ordens implícitas de Helena, fizeram parecer que Roberto tentou resistir e, em consequência, foi morto. Quando Helena recebeu a notícia do assalto fatal, soube que seu plano havia sido executado com perfeição. Ela chegou à cena do crime em estado de choque aparente, desempenhando com maestria o papel da viúva desolada. As autoridades trataram o caso como um roubo que deu errado, e ninguém sequer suspeitou que a mente por trás do crime era a própria Helena. Com a morte de Roberto, Helena herdou a maior parte de sua fortuna, exatamente como havia planejado. Mas, ainda restava Lúcio, o filho que ela havia afastado do pai. Para garantir que o garoto não representasse uma ameaça no futuro, Helena continuou a manipulá-lo, enviando-o para longe e criando a narrativa de que ele era um jovem problemático que fugiu por conta própria. O que Helena não previu, no entanto, é que o passado tem uma maneira traiçoeira de retornar. E Lúcio, o filho de Roberto, não desapareceria tão facilmente quanto ela imaginava. Pedro, aquele mesmo homem que vivia nas ruas e lutava diariamente para sobreviver, estava prestes a entrar em um mundo completamente diferente. Quando Helena o abordou com a proposta do casamento, ele mal podia acreditar no que estava ouvindo. A ideia parecia absurda à primeira vista, mas, ao mesmo tempo, era uma chance que ele nunca imaginou ter. Um casamento com Isabel, uma jovem de uma família rica, e, em troca, ele teria estabilidade, dinheiro e, acima de tudo, uma vida longe das ruas. Era uma oportunidade tentadora. Depois de tanto tempo vivendo na miséria, Pedro aceitou. Ele pensou que poderia se ajustar, se reinventar, afinal, ele não tinha nada a perder. No entanto, mal sabia ele que essa mudança seria muito mais complicada do que imaginava. Logo que o acordo foi feito, Pedro deixou a vida nas ruas para trás e foi levado para a imponente mansão de Helena. Ele nunca tinha visto uma casa tão grande ou luxuosa. O tamanho das portas, as paredes decoradas, os móveis caros, era tudo como em um filme, mas ele sabia que aquilo não era um conto de fadas. No fundo, Pedro ainda sentia que não pertencia àquele lugar. A cada passo que dava dentro daquela mansão, ele se sentia um impostor, como se a qualquer momento fosse descoberto e expulso. No início, Pedro não sabia como agir. Ele não estava acostumado com roupas finas, camas macias e refeições prontas a cada hora do dia. Seus instintos ainda o faziam agir como quando estava nas ruas. Ele escondia pedaços de comida no bolso, com medo de que, em algum momento, pudesse faltar. Quando um empregado se aproximava para servi-lo, ele recuava, estranhando o tratamento. Tudo ali era novo e desconcertante. Isabel, por sua vez, evitava ao máximo estar perto dele. Ela não queria aquele casamento, e isso era claro em cada olhar que ela lançava. Pedro entendia. Ele sabia que não era querido ali, mas não podia culpar Isabel. Ele mesmo não queria estar naquela situação. Mas, para ele, essa era a única saída. O plano de Helena era claro. Ela queria humilhar Isabel, e Pedro, sem querer, se tornava parte desse jogo sujo. Com o tempo, Pedro começou a se adaptar. Ele se esforçava para aceitar a nova vida, mas, no fundo, ainda se sentia deslocado. Sua mente estava confusa, com pequenos fragmentos de memória que lhe davam a sensação de já conhecer Helena de algum lugar. No espelho, ele via um homem vestido com roupas caras e bem barbeado, mas, por dentro, continuava sendo o Pedro das ruas, o homem que passava fome e dormia ao relento. Esse conflito interno o consumia dia após dia. Ele queria ajudar Isabel, provar que não era apenas uma peça no jogo de Helena, mas não sabia como. Cada vez que tentava se aproximar de Isabel, ela o evitava, e Pedro compreendia o motivo. No entanto, algo começou a mudar. Pedro sempre foi um homem de boa índole, alguém que, apesar das dificuldades, manteve sua dignidade. Aos poucos, Isabel começou a perceber isso. Ele não era o homem que ela imaginava. Pedro não se aproveitava da situação, não tentava forçar uma relação. Ele respeitava o espaço dela, e isso começou a tocar Isabel de uma forma inesperada. Viver naquela mansão lhe deu tempo para refletir sobre sua vida, sobre tudo o que havia acontecido até ali. Ele se lembrava de quando era apenas um garoto, antes de acabar nas ruas. Embora sua memória fosse nebulosa,
pedaços de sua infância voltavam aos poucos. Havia um sentimento de que algo importante havia sido deixado para trás, mas ele não conseguia descobrir o que era. Com o passar dos dias, Pedro foi se transformando em algo mais. Ele não era mais apenas o homem que aceitava qualquer coisa para sobreviver. Ele começou a perceber que tinha algo valioso, sua integridade. A vida nas ruas o tinha endurecido, mas não o tinha quebrado. E, agora, vivendo em um mundo de falsidade e luxo, ele via que, apesar de todas as dificuldades que enfrentou, ainda havia uma parte dele que não tinha sido corrompida. Essa transformação começou a ficar evidente para Isabel. Ela via nos olhos de Pedro uma bondade genuína, algo que não se esperava de alguém que viveu tanto tempo no abandono. E isso mexeu com ela. Isabel, que sempre foi forçada a seguir as regras de Helena, que viveu sob a sombra daquela mulher cruel, começou a perceber que Pedro era diferente. Ele não estava ali para tirar vantagem, e, na verdade, estava tão desconfortável quanto ela. A mansão, que antes parecia sufocante para Pedro, começou a se tornar um espaço de reflexão. Ele passava horas caminhando pelos corredores, pensando em como sua vida tinha dado essa guinada. Ao mesmo tempo, algo nele estava mudando. Pedro já não era mais o homem que aceitava qualquer coisa para escapar da fome. Ele começou a querer mais, não em termos de luxo ou dinheiro, mas de propósito. Ele queria ser alguém que fizesse a diferença, não apenas para si mesmo, mas para os outros. Um dia, enquanto caminhava pelo jardim da mansão, Pedro viu Isabel sentada sozinha. Algo nele o impulsionou a se aproximar. Ele se sentou ao lado dela, em silêncio. Os dois ficaram ali por um tempo, sem dizer nada. Isabel, surpreendentemente, não se levantou para ir embora. Ela apenas ficou ali, em silêncio, como se, pela primeira vez, aceitasse a presença dele. Pedro, sem saber como começar, apenas falou: "Eu não queria estar aqui tanto quanto você, Isabel." Ela o olhou, surpresa com a sinceridade de suas palavras. Pedro não estava tentando convencê-la de nada. Ele estava apenas sendo honesto. E foi essa honestidade que, pela primeira vez, criou uma pequena ponte entre os dois. A transformação de Pedro não foi apenas externa. Ele deixou de ser o homem que aceitava qualquer coisa para sobreviver e começou a buscar algo maior, algo que valesse a pena. E, ao fazer isso, ele também começou a mostrar a Isabel que, talvez, nem tudo estava perdido. Ambos estavam presos em uma situação que não escolheram, mas, juntos, talvez pudessem encontrar uma saída. Essa nova percepção começou a mudar a forma como Pedro via a si mesmo. Ele não era mais o mendigo que Helena havia trazido para a mansão. Ele era mais do que isso. E, aos poucos, ele começou a acreditar que poderia ser alguém melhor. Essa transformação, embora ainda em andamento, foi o primeiro passo para algo muito maior, algo que ele ainda não conseguia entender completamente, mas que, de alguma forma, estava começando a se revelar. O dia do casamento havia chegado, e a atmosfera na mansão estava pesada, como se todos soubessem que algo errado estava prestes a acontecer. Isabel, vestida de noiva, estava visivelmente tensa. Ela caminhava de um lado para o outro em seu quarto, sentindo-se sufocada pela decisão que não foi sua. A ideia de casar com Pedro, mesmo que ele tivesse se mostrado uma pessoa decente, ainda a atormentava. Aquilo tudo era uma imposição cruel de Helena, e Isabel odiava estar em uma situação da qual não podia escapar. Pedro, por sua vez, estava no salão principal, esperando o momento de se juntar a Isabel no altar improvisado que Helena havia mandado montar no jardim da mansão. Ele usava um terno elegante, algo que ainda lhe parecia estranho. Desde que havia deixado as ruas, Pedro havia se transformado completamente por fora, mas seu interior ainda carregava muitas marcas do passado. Naquele momento, uma mistura de sentimentos o dominava: nervosismo, insegurança, e um pressentimento de que aquele dia não seria apenas sobre o casamento. O plano de Helena era claro: casar Pedro e Isabel seria a maior humilhação para sua enteada. Seria uma forma de mostrar que Isabel, com toda a sua bondade, havia acabado ao lado de alguém que Helena considerava inferior, uma pessoa que veio das ruas. Helena estava satisfeita, com um sorriso cínico no rosto,
observando cada detalhe ser preparado para a cerimônia. Quando chegou o momento, Isabel apareceu no jardim. Seus passos eram hesitantes, e seu olhar mostrava uma mistura de tristeza e resignação. Ela sabia que não podia escapar daquilo sem colocar sua irmã, Beatriz, em risco. E Pedro, ao vê-la caminhando em sua direção, também sentia o peso daquele momento. Ele sabia que Isabel não o amava, que aquele casamento não era o que ela queria, mas havia algo em seu interior que o fez decidir que era hora de acabar com tudo. As palavras do celebrante ecoavam no jardim, mas Pedro mal conseguia prestar atenção. Ele estava lutando contra um turbilhão de emoções, algo que vinha crescendo dentro dele há dias. A cada segundo que passava, ele sentia que não podia mais continuar com aquela farsa. Isabel estava ao seu lado, com os olhos baixos, tentando manter a compostura. Quando o celebrante pediu para que eles trocassem os votos, Pedro finalmente decidiu que não podia seguir adiante. Pedro respirou fundo e olhou para Isabel, que o fitou surpresa. O silêncio entre eles parecia durar uma eternidade, e foi então que Pedro tomou uma decisão que mudaria o rumo de tudo. Ele sabia que não poderia manter o segredo que carregava por mais tempo. Era hora de revelar a verdade, não apenas para Isabel, mas para todos. Eu não posso fazer isso, Isabel, disse Pedro, interrompendo a cerimônia. Todos no jardim ficaram em choque. Isabel olhou, confusa, sem entender o que ele estava tentando dizer. Helena, que estava observando de longe, se levantou imediatamente, sua expressão de controle começando a desmoronar. O que está fazendo? Helena disse com um tom de voz cortante. Pedro ignorou o olhar afiado de Helena e continuou, sua voz carregada de algo que até ele não esperava, a verdade. Eu preciso dizer algo que ficou guardado por tempo demais. Ele virou-se para todos os presentes, e então voltou a encarar Isabel. Meu nome não é Pedro. Isabel ficou perplexa, assim como todos ali. Ela franziu o rosto, tentando entender o que ele estava dizendo. Meu nome verdadeiro é Lúcio Martins, e eu sou o filho do primeiro marido de Helena. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Isabel, que antes estava tentando entender o que ele estava fazendo, agora parecia completamente perdida. Lúcio? Filho do primeiro marido de Helena? Como isso era possível? Ela não conseguia juntar as peças. Pedro, ou Lúcio, como ele acabava de se revelar, parecia ser uma pessoa comum, alguém que ela ajudou nas ruas, alguém que vivia em uma situação completamente diferente. Mas agora ele estava dizendo que fazia parte do passado sombrio de Helena? Isso é um absurdo. Gritou Helena, tentando controlar a situação. Ele está mentindo. Mas Lúcio olhou diretamente para Helena com uma calma que ninguém esperava. Ele havia guardado essa verdade por tempo demais e agora, no momento mais inesperado, tudo estava vindo à tona. Você achou que nunca me encontraria de novo, não é, Helena? Lúcio continuou, sua voz mais firme. Você me abandonou quando eu era apenas uma criança. Queria se livrar de mim para ficar com a fortuna do meu pai, Roberto Martins. Você afastou meu pai de mim, o manipulou, e depois que conseguiu o que queria, me deixou nas ruas, sozinho. Isabel estava em choque. Ela nunca tinha ouvido falar desse passado de Helena. Nunca soube que Helena havia se casado antes de seu pai com outro homem, e muito menos que havia um filho envolvido. Lúcio, ou Pedro, como ela o conhecia, estava ali, revelando toda essa trama sórdida na frente de todos. Helena, que antes parecia inabalável, agora estava visivelmente nervosa. Ela tentou manter o controle, mas as palavras de Lúcio estavam desmoronando tudo o que ela havia construído. O passado que ela tanto tentou esconder estava sendo revelado em público, e não havia como escapar. Eu procurei por você durante anos, Helena, disse Lúcio, suas palavras carregadas de dor e raiva contidas. Mas você se escondeu, se casou com outro homem, e continuou sua vida como se nada tivesse acontecido. Você destruiu minha família, destruiu minha vida, e agora está tentando fazer o mesmo com Isabel. A expressão de Helena mudou de controle para pânico. Ela sabia que, se essa revelação se espalhasse, tudo o que ela havia construído estaria em perigo.
As mentiras, os crimes, tudo estava prestes a ser desvendado. Isso não pode ser verdade, Isabel murmurou, ainda processando a avalanche de informações. Lúcio se virou para ela, com um olhar sério e sincero. É verdade, Isabel. Eu cresci acreditando que estava sozinho no mundo. Mas agora eu sei que não. Eu sou o filho de Roberto Martins, o homem que Helena manipulou e matou. E eu sou a prova viva de que o passado dela está cheio de mentiras. Nesse momento, o silêncio no jardim se tornou insuportável. Ninguém sabia o que dizer e Helena, por fim, recuou. Seus segredos mais obscuros estavam expostos, e o controle que ela sempre teve sobre todos estava se desintegrando diante de seus olhos. Lúcio, agora completamente revelado, ficou em pé ao lado de Isabel, não mais como o mendigo que ela ajudou, mas como alguém que, assim como ela, foi vítima dos planos cruéis de Helena. E a verdade, finalmente, estava sendo contada. Helena estava completamente fora de controle. A revelação de Lúcio, quem ela pensava ter apagado de sua vida para sempre, havia destruído tudo. O que antes parecia um jogo onde ela tinha o controle absoluto, agora se tornava uma espiral caótica. Ela sentia o chão desmoronar sob seus pés enquanto olhares de espanto e desprezo a cercavam. As palavras de Lúcio ecoavam como facas cortando sua autoridade. Ela não conseguia mais esconder o pânico. Helena, sempre tão cuidadosa em manter sua fachada, agora estava sendo exposta de forma brutal e pública. O segredo de seu passado sombrio não apenas veio à tona, mas foi revelado diante de todos aqueles que a respeitavam, ou pelo menos a temiam. Não havia mais máscaras para colocar. Lúcio, o garoto que ela abandonou e tentou apagar, estava ali, em pé, enfrentando-a. Ele sabia de tudo, e agora todos também sabiam. Naquele momento, Helena tentou desesperadamente manter sua pose. Ela era mestre em manipular, em dar um jeito de virar a situação a seu favor, mas dessa vez parecia impossível. Suas mãos tremiam enquanto tentava encontrar palavras para desacreditar Lúcio, para reverter a situação. Mas os olhos de todos estavam sobre ela, e não havia mais desculpas que pudessem esconder a verdade. Tudo isso são mentiras. Ela gritou, sua voz esganiçada de desespero. Ele não tem provas. Ele está tentando me destruir. Mas ninguém acreditava mais em Helena. Seu comportamento, tão calmo e controlado, agora se desfazia diante de todos. O pânico em seus olhos era evidente, e cada palavra que ela dizia soava mais como uma tentativa desesperada de segurar o poder que escorria por entre seus dedos. Até Isabel, que havia crescido sob o domínio daquela mulher, a olhava com uma expressão de total incredulidade e nojo. Foi então que, em um momento de pura loucura, Helena fez algo que ninguém esperava. Ela virou-se para Isabel, com os olhos cheios de uma fúria insana, como se, de alguma forma, tudo fosse culpa da enteada. Tudo isso é por sua causa. Ela gritou, apontando o dedo para Isabel, seus olhos quase saltando das órbitas. Você sempre foi um fardo. Desde o momento em que entrei nesta família, você e sua irmã, vocês arruinaram tudo. O jardim ficou em silêncio absoluto. A confissão inesperada de Helena sobre seus verdadeiros sentimentos para com Isabel e Beatriz fez o ar parecer pesado. Era como se, naquele instante, ela tivesse deixado cair todas as máscaras, mostrando quem ela realmente era, uma mulher amargurada, cheia de rancor e disposta a destruir qualquer um que ficasse em seu caminho. Mas não foi só isso. Completamente tomada pelo desespero, Helena foi além. Com os olhos injetados de raiva, ela soltou as palavras que destruiriam qualquer vestígio de compaixão que alguém pudesse ter por ela. Eu empurrei Beatriz da escada. Gritou, com um tom quase histérico. Aquela garotinha tola, eu a empurrei. E faria de novo se pudesse. Ela nunca deveria ter ficado no meu caminho, assim como seu pai. O choque no rosto de Isabel foi indescritível. A verdade que ela temia por tanto tempo, aquela sensação de que algo terrível havia acontecido com sua irmã, finalmente se confirmou. Helena, a mulher que fingia cuidar da família, havia empurrado Beatriz e arruinado a vida da menina. Isabel ficou paralisada,
seu coração se partindo em 1000 pedaços enquanto processava a confissão brutal. Mas Helena não parou por aí. Sua mente já não estava mais no controle. Ela começou a andar de um lado para o outro, como uma fera enjaulada, com palavras incoerentes saindo de sua boca. Falava sobre Marcos, sobre como o manipulou, sobre como tudo era sempre tão fácil para ela até aquele momento. Sua queda era inevitável, mas Helena ainda tentava lutar, agarrando-se ao poder como uma pessoa se agarra a um galho frágil durante uma tempestade. A confissão sobre Beatriz foi a gota d'água. Todos que estavam ali sabiam que não havia mais volta para Helena. Ela havia se condenado com as próprias palavras. Lúcio, que até então se mantinha firme, olhou para ela com desprezo, sem acreditar que aquela mulher, que um dia foi sua madrasta, fosse capaz de tanto. Ele queria justiça, e agora sabia que ela viria. A polícia foi chamada imediatamente. Helena, percebendo que sua prisão era inevitável, tentou fugir. Ela correu para dentro da mansão, suas mãos tremendo ao pegar as chaves do carro. Sua mente estava em frangalhos, e tudo o que ela conseguia pensar era em escapar dali. Ela sabia que, se fosse presa, sua vida acabaria. Toda a fortuna, todo o status que ela havia acumulado ao longo dos anos, não significariam nada atrás das grades. Ela entrou no carro e acelerou, sem rumo. A estrada à sua frente era apenas um borrão. Ela já não pensava com clareza, sua mente tomada por raiva e medo. O som da sirene da polícia parecia distante, mas ela sabia que estava sendo perseguida. O que ela não sabia, ou se recusava a admitir, era que sua queda já havia começado muito antes daquele momento. Agora, era apenas o desfecho inevitável. Em alta velocidade, Helena perdeu o controle do carro em uma curva perigosa. O veículo derrapou, saiu da estrada e colidiu violentamente com um caminhão que vinha na direção oposta. O som do impacto foi ensurdecedor, e em questão de segundos, o carro começou a pegar fogo. As chamas se espalharam rapidamente, iluminando a noite com uma luz sinistra. Helena não teve chance de sair. Presa entre os destroços, ela morreu ali, em meio ao fogo, uma morte rápida e brutal, mas que parecia o final adequado para alguém que passou a vida inteira causando dor e destruição. Enquanto isso, na mansão que por tanto tempo foi controlada por Helena, o clima era completamente diferente. O som do telefone interrompeu o silêncio tenso da sala, onde Isabel e Lúcio, ainda abalados pelos acontecimentos recentes, aguardavam notícias. Quando o detetive anunciou a morte de Helena, não houve gritos, nem choro. Apenas um silêncio pesado, quase aliviado, tomou conta do ambiente. Isabel olhou para Lúcio, e ele a olhou de volta. Não havia como negar, a morte de Helena significava o fim de uma era de sofrimento. Mas também, de alguma forma, aquilo não era uma celebração. Isabel ainda estava processando tudo o que havia descoberto sobre a mulher que, por tanto tempo, chamou de madrasta. A morte do pai, o acidente de Beatriz, as chantagens. O que Helena havia feito era imperdoável, e, no entanto, Isabel não se sentia feliz com o fim trágico dela. Era apenas uma sensação de vazio. A partir daquele momento, tanto Isabel quanto Lúcio sabiam que suas vidas seriam diferentes. Eles estavam livres. Livres da manipulação, do medo constante, das ameaças. E com essa liberdade, veio a responsabilidade de recomeçar. Mas recomeçar como? O que fazer a partir de agora, depois de tanto caos? Isabel sempre foi uma mulher de coração bom, e apesar de tudo o que passou, não deixou a maldade de Helena corrompê-la. Ela olhou para Lúcio, que estava perdido em seus próprios pensamentos. Ele havia sido uma vítima das circunstâncias tanto quanto ela, vagando pelas ruas sem saber de sua verdadeira origem, sem entender por que foi abandonado. Mas agora, ele sabia a verdade. Ele era o herdeiro de uma fortuna, de um legado que Helena tentou destruir. O que fazemos agora? Isabel perguntou, a voz suave, mas cheia de incertezas. Lúcio sorriu de forma quase tímida. Ele ainda não havia se acostumado com a ideia de ser alguém importante, de ter controle sobre algo, depois de tanto tempo vivendo nas ruas. Mas uma coisa ele sabia,
ele não queria que sua história de dor fosse a última coisa que definisse quem ele era. Ele queria fazer algo significativo. Eu sempre quis ajudar quem estava como eu, Isabel, ele começou, e seus olhos brilharam com uma determinação nova. Eu sei como é estar sozinho, sem ninguém. Sei como é não ter um teto, não ter ninguém que se importe. Se tem algo que posso fazer com essa herança, é ajudar essas pessoas. Isabel sorriu, sentindo uma onda de alívio e esperança crescer dentro dela. Ela sabia que Lúcio falava sério, e sabia também que esse era o caminho certo. Juntos, eles decidiram que usariam a fortuna da família para algo muito maior do que apenas viver em conforto e luxo. A ideia de fundar uma organização beneficente nasceu ali, naquele momento de renovação. A missão seria clara: ajudar as pessoas que, como Lúcio, perderam tudo. Que estavam nas ruas, sem rumo, sem esperança. Eles queriam dar a essas pessoas a chance de reescrever suas histórias, assim como Lúcio havia feito. E mais do que isso, queriam proteger as crianças que estavam vulneráveis, aquelas que poderiam cair nas garras de alguém como Helena. A organização teria o nome de Beatriz, em homenagem à irmã de Isabel, que, apesar de tudo, era o símbolo de inocência em meio à escuridão. Nos meses que se seguiram, Isabel e Lúcio trabalharam juntos para dar vida a essa nova fase. E conforme o tempo passava, o vínculo entre eles crescia. A amizade, que começou em meio ao caos, transformou-se em algo muito mais forte. O amor, que nenhum dos dois havia planejado, floresceu de maneira natural. Eles sabiam que, apesar de tudo que enfrentaram, estavam construindo algo sólido, algo real. O casamento deles, desta vez, não seria forçado, nem por conveniência. Seria por amor, por respeito mútuo, por tudo que enfrentaram juntos. Isabel e Lúcio estavam finalmente prontos para recomeçar suas vidas, mas desta vez, com esperança no coração e a certeza de que estavam fazendo a diferença no mundo. A justiça havia sido feita, mas o que mais importava agora era o futuro que eles iriam construir, um futuro de renovação e esperança para todos aqueles que, assim como eles, precisavam de uma nova chance. Alguns meses após os eventos trágicos e intensos que marcaram suas vidas, a mansão onde Isabel e Lúcio agora viviam era um lugar completamente diferente. O ar, antes pesado com a presença sufocante de Helena, estava leve, carregado com uma sensação de renovação. As grandes janelas estavam sempre abertas, permitindo que o sol iluminasse os cômodos, como se o ambiente refletisse o novo começo que ambos tanto precisavam. Isabel, com um sorriso calmo no rosto, caminhava pelos corredores da casa enquanto observava os preparativos para a cerimônia. Desta vez, o casamento seria por escolha, por amor. Ela e Lúcio haviam decidido juntos, sem a pressão de um plano cruel. Eles se amavam, e isso era o que realmente importava. A ideia de se casar novamente, desta vez em paz e felicidade, trouxe para Isabel uma sensação de serenidade que ela não sentia há muito tempo. Ao pensar em tudo o que haviam passado juntos, as mentiras, os segredos sombrios, as perdas, Isabel sabia que a jornada não tinha sido fácil, mas cada dificuldade apenas reforçou o laço entre ela e Lúcio. Lúcio, por sua vez, estava no jardim da mansão, observando o cenário que seria o palco do casamento. Flores coloridas cercavam o local, e um arco simples, decorado com folhagens, destacava-se ao fundo. Ele respirou fundo, sentindo a leveza do momento. Pela primeira vez em muitos anos, sentia-se realmente em paz. As ruas, a fome, a solidão, tudo isso parecia uma memória distante, como se tivesse acontecido em outra vida. Agora, ele tinha um propósito. E esse propósito estava ao seu lado. "Você está pronto?" perguntou Isabel, surgindo ao seu lado enquanto ele ainda admirava o jardim. Lúcio sorriu e segurou sua mão com firmeza, sentindo o calor e a tranquilidade que só Isabel transmitia. "Acho que sim", respondeu ele, com um tom brincalhão. O casamento foi simples, mas cheio de significado. Amigos próximos e pessoas tocadas pela história de Isabel e Lúcio estavam presentes. Não havia ostentação, apenas amor e gratidão por aquele momento. Ao contrário da primeira cerimônia, em que tudo parecia uma farsa, agora havia autenticidade em cada gesto, em cada palavra.
Quando Isabel e Lúcio trocaram seus votos, havia emoção sincera nos olhos de ambos. Prometeram ser parceiros em tudo, não apenas na vida pessoal, mas também na missão de ajudar os outros. O compromisso deles ia além do casamento. Eles queriam ajudar pessoas em situação de rua, crianças órfãs e famílias carentes. Após a cerimônia, a celebração foi discreta, com música suave, risos e conversas tranquilas. Isabel e Lúcio, agora marido e mulher, caminharam de mãos dadas pelo jardim, aproveitando o momento. Não havia mais pressa, nem pressão. Só o presente, que finalmente era deles para viver. Os meses seguintes trouxeram muitas mudanças. A fundação que Isabel e Lúcio criaram cresceu mais rápido do que eles imaginavam, atraindo a atenção de pessoas influentes e doadores dispostos a contribuir para a causa. Isabel, sempre com um coração generoso, estava à frente de muitos projetos. Ela fazia questão de visitar abrigos, conversar com as famílias que recebiam ajuda e garantir que os recursos da fundação estavam sendo bem utilizados. Lúcio, por outro lado, cuidava da parte administrativa, mas nunca se distanciava das pessoas que eram beneficiadas. Ele sabia o que era estar do outro lado e entendia como as circunstâncias podem destruir a dignidade de alguém. Por isso, fazia questão de conhecer cada pessoa que ingressava nos programas de auxílio da fundação. Com o tempo, a fundação não apenas ajudou pessoas em situação de rua a encontrar um lar, mas também ofereceu oportunidades de emprego, educação e cuidados médicos. Isabel e Lúcio construíram algo muito maior do que um simples abrigo. Criaram uma rede de apoio, um lugar onde aqueles que perderam tudo poderiam recomeçar, assim como eles mesmos fizeram. O vínculo entre Isabel e Lúcio também crescia a cada dia. As dificuldades que enfrentaram juntos foram a base de um amor profundo e verdadeiro. Tornaram-se inseparáveis, e o respeito e a admiração que sentiam um pelo outro só aumentavam. Certo dia, Isabel descobriu que estava grávida. A notícia foi recebida com muita emoção, e, ao contar para Lúcio, o sorriso que ele deu foi um dos mais genuínos que ela já tinha visto. Um filho representava ainda mais esperança para o futuro. Eles não apenas estavam reconstruindo suas vidas, mas também criando uma nova, cheia de possibilidades. Os meses de gravidez foram tranquilos. Isabel, cercada pelo carinho de Lúcio e pela paz que agora reinava em suas vidas, sentia-se feliz e realizada. Quando o bebê nasceu, uma menina, a quem deram o nome de Laura, o sentimento de renovação e de um novo ciclo estava completo. Laura trouxe luz para a vida de Isabel e Lúcio, como um símbolo de tudo que eles haviam superado e de tudo que ainda poderiam conquistar. Ao segurar sua filha nos braços pela primeira vez, Isabel soube que, apesar de tudo o que passaram, a vida havia encontrado uma maneira de recompensá-los com uma felicidade que eles nunca imaginaram ser possível. Isabel e Lúcio também continuaram a cuidar de Beatriz, que para eles era sinônimo de fé e esperança. Eles faziam de tudo para que seus dias fossem repletos de felicidade. O futuro era promissor. Com uma família agora completa e o trabalho da Fundação transformando vidas, eles estavam prontos para viver plenamente o que a vida ainda reservava para eles. O passado, com todas as suas tragédias, ficou para trás. O presente era uma celebração de amor, compaixão e esperança. E assim, Isabel, Lúcio, Beatriz e a pequena Laura viveram em paz, sabendo que, juntos, haviam transformado suas dores em algo maior e mais belo do que poderiam imaginar.